No coração altivo da Espanha medieval, sob o sol implacável que banhava as planícies e montanhas da Castela do século XIII, erguia-se o imponente Castelo de Alba. Suas muralhas de pedra ancestral, cinzentas e maciças, desafiavam o tempo, guardando não apenas séculos de riquezas e poder, mas também os segredos silenciados de uma linhagem nobre e, para uma alma em particular, o peso de uma existência inteiramente pré-determinada. Ali, entre o farfalhar das tapeçarias bordadas com cenas de batalhas esquecidas e o sussurro constante de ambições antigas que ecoavam pelos corredores frios, vivia Isabel de Valois. De linhagem nobre francesa, sua beleza era um assunto para trovadores e poetas por todo o reino. Sua figura graciosa e etérea, cobiçada em cada corte da Espanha. Contudo, seus dias, para ela, eram uma teia intrincada de rituais e obrigações, tão opulenta quanto sufocante. Manhãs dedicadas a aulas de latim e teologia, sob a supervisão de uma rígida preceptora. Tardes curvada sobre bordados finos que pareciam nunca terminar. Seus dedos ágeis, mas sua mente divagante. E noites em salões dourados, onde a dança era uma coreografia de poder. E os sorrisos, máscaras polidas ocultando intenções veladas. Isabel movia-se com a graça imposta pela sua posição, seus gestos medidos, sua voz suave, treinada para não revelar mais do que o permitido pela etiqueta da corte. Seus vestidos de seda e veludo, em tons profundos de azul safira, verde esmeralda e bordô real, ricamente bordados com fios de ouro e pérolas, escondiam um corpo escultural e vibrante, uma forma que pulsava sob os tecidos pesados. Mas esses vestidos eram para ela correntes invisíveis. Dentro do luxo, sentia-se como um pássaro em gaiola de ouro, observando o mundo através de grades ornamentadas que, embora belas, a mantinham cativa. Seus olhos, castanhos e profundos, com o brilho de um mistério quase imperceptível, revelavam, em instantes fugazes de melancolia ou desafio, um anseio por algo genuíno, algo indomável, que as vastas muralhas do castelo jamais poderiam conter. Sentia a falta do vento real, livre e desimpedido, nos cabelos, não apenas o ar perfumado dos aposentos. Ansiada pelo cheiro da terra úmida após a chuva, não apenas o aroma constante de incenso e madeira polida. De uma janela alta em seus aposentos no Castelo de Alba, ela observava o pátio abaixo, onde plebeus e serviçais se movimentavam em suas tarefas diárias, sob a luz dourada da manhã, um contraste vibrante com a quietude de seu mundo. Um lamento suave, quase um suspiro resignado, escapava de seus lábios, carregando um traço de rebeldia velada. Tanta pompa, tanto ouro reluzente, paredes tão altas. E sinto que a vida real está lá fora, pulsando, ruidosa, cheia de odores e de liberdade, enquanto eu murcho aqui dentro. Sou apenas uma peça em um tabuleiro que não escolhi jogar, mas sinto que deveria me mover para fora. A algumas jornadas de distância de Alba, em seu próprio feudo próspero, o Duque Dom Martinez de Astúrias tecia suas linhas de poder. Um homem em plena força de seus 30 e poucos anos, com a pele clara e traços aristocráticos, Martinez
Era a própria personificação da ambição sem limites, um estrategista frio e implacável. Sobrinho do rei Carlos II, ele possuía terras vastas e um tesouro que parecia crescer a cada dia, fruto de sua administração astuta e, por vezes, inescrupulosa. Sua elegância era notável, a barba impecavelmente aparada, desenhando um perfil forte, os cabelos escuros e sedosos, sempre bem tratados e penteados, refletindo a luz bruxuleante dos candelabros de bronze em seu salão particular, onde mapas e pergaminhos antigos eram sua companhia constante. Mas essa superfície polida, esse verniz de nobreza e distinção, era apenas um disfarce para uma mente fria e um olhar escuro e penetrante. Olhos de um castanho tão profundo que quase pareciam pretos, um poço de ganância insaciável. Para ele, Isabel de Valois não era uma mulher a ser cortejada por amor, mas um ativo, uma aquisição estratégica, a peça que faltava para mover seu rei, o próprio Carlos II, do tabuleiro real. Martinez deslizava o dedo por um mapa detalhado do reino estendido sobre a mesa de carvalho maciço. Ele olhava de relance para seu fiel capitão de guarda, um homem de semblante duro e lealdade inquestionável que o ouvia em silêncio absoluto. Um sorriso frio e sutil formava-se em seus lábios, seus olhos fixos em um ponto imaginário no mapa, a coroa. A coroa de Castela não pode cair em mãos incertas. Não depois de tanto tempo. Isabel de Valois, a noiva perfeita. Ela unirá não apenas domínios e fortunas, mas destinos. O destino que me é de direito. O rei Carlos mal sabe que seu próprio sangue já traça a rota para seu fim. A peça está posta, capitão. Que se preparem os mensageiros. A corte será informada. Contrastando com o brilho opulento da corte e os sussurros de traição dos salões dourados, bem longe das intrigas sufocantes da nobreza, aninhado entre colinas verdejantes e o murmúrio constante de um rio de águas claras, o pequeno vilarejo de Fuente Clara respirava a vida simples e árdua da plebe. O cheiro de fumaça de madeira misturava-se ao aroma de terra molhada e suor, enquanto o som de ferramentas batendo e vozes se entrelaçavam na rotina diária. Ali, Juan Castilho, um jovem espanhol de beleza inegável e agilidade felina, movia-se com a leveza de um fantasma. Seus cabelos escuros e ligeiramente desgrenhados caíam sobre um rosto de traços fortes e definidos, bronzeado pelo sol. Seus olhos, de um castanho claro ou âmbar, eram meigos quando ele sorria para uma criança, mas perspicazes e aguçados ao esquadrinhar a noite, transformando o mundo ao redor em conhecimento e estratégia. Juan não era um cavaleiro de armadura brilhante, mas um herói à sua maneira. Um fantasma benevolente que deslizava pelas sombras noturnas para emprestar, dos armazéns dos ricos mercadores ou dos celeiros dos fidalgos descuidados. Ele não roubava por ganância, mas com um propósito: garantir que o pão não faltasse nas mesas de sua gente para comprar remédios para os doentes, para remendar os telhados das cabanas mais frágeis. Ele era o sopro de esperança em meio à escassez, a astúcia que desafiava a opressão velada dos nobres e a injustiça do sistema. Ele se movia com a discrição de um caçador
e a agilidade de um acrobata. Seus músculos atléticos sob a túnica de linho rústico, cada movimento calculado para a eficiência e o silêncio. Em uma noite particularmente fria, após uma incursão bem-sucedida, ele saltou silenciosamente de um telhado de palha, caindo com a leveza de uma pluma na escuridão, com um saco de grãos recém-obtido. Escondeu-se nas sombras de uma cabana modesta, esperando o sinal. Ele distribuiu os sacos de trigo e alguns punhados de moedas de cobre que cintilavam na luz fraca de uma lanterna a óleo, para mulheres e crianças famintas que se reuniam em volta, seus rostos iluminados pela gratidão. O ar gelado embaçava sua respiração e seus olhos âmbar brilhavam. Não temam, pequenos. A noite tem seus próprios caminhos e a justiça seus próprios ladrões. Durmam em paz. O inverno não nos vencerá enquanto houver caminho nas sombras. Sua comunidade o amava e o venerava, pois ele era a esperança encarnada, a luz que se acendia nas horas mais escuras. Juan conhecia cada atalho nas florestas densas, cada fresta nos muros dos vilarejos vizinhos, cada ponto cego nas patrulhas dos guardas reais. Sua liberdade era seu maior tesouro e a justiça informal que impunha sua única lei. Mas cada ato de bravura era também um ato de risco imenso. E a sombra da retribuição, embora invisível e ainda distante, pairava sobre ele e sobre aqueles que dependiam de sua audácia. Os rumores de um fantasma bom que roubava para os pobres chegavam aos ouvidos dos guardas dos grandes feudos, mas eram sempre descartados como lendas de camponeses, superstições rurais. Por enquanto, sua existência era um segredo protegido pelo amor do povo e pela vastidão do reino. As rígidas distinções de sangue e berço eram, em tese, barreiras intransponíveis, pilares imutáveis da sociedade medieval. A nobreza não se misturava com a plebe. O destino de uns era selado, o de outros esquecido. Mas o destino, por vezes, escolhe os caminhos mais inesperados para tecer seus enredos, desafiando a lógica e as convenções. Uma festa de caça, organizada pela corte nas vastas terras que rodeavam o castelo de Alba, era mais um evento para a elite, uma exibição de poder, de cavalos adornados e falcões treinados. O som das trombetas e dos latidos dos cães de caça ecoava pela floresta densa, abafando qualquer pensamento pessoal, qualquer murmúrio de descontentamento. Isabel, no entanto, sentia o peso de cada riso forçado, a opressão dos espartilhos e a claustrofobia dos vestidos apertados, dos olhares de julgamento que se cruzavam em silêncio, buscando um alívio para sua alma sufocada. Ela se afastou da multidão ruidosa, permitindo-se uma rara caminhada solitária por um atalho menos frequentado, onde o murmúrio da floresta era mais alto que as vozes da corte. A cada passo, ela se desvencilhava das correntes invisíveis da etiqueta, inalando o ar puro da mata como um bálsamo para sua alma aprisionada. Em uma pequena clareira, envolta pela sombra fresca e o aroma de terra úmida de um carvalho centenário, Juan Castilho estava terminando de esconder uma pequena provisão de ferramentas e alguns ovos recém-obtidos de uma fazenda distante para uma família em particular que esperava um novo bebê.
O sol da tarde filtrava-se entre as folhas, pintando seu rosto com luz e sombra, realçando seus traços fortes e a determinação em seu olhar. Ao se levantar, seus olhos, meigos mas sempre perspicazes, encontraram os de Isabel. Ela, distraída por um rouxinol cujo canto a havia hipnotizado, havia tropeçado em uma raiz exposta. Antes que a queda se concretizasse, uma mão forte e rápida a amparou pelo braço, impedindo-a de cair. O toque foi breve, um instante que pareceu durar uma eternidade, mas eletrizante. Pela primeira vez em muito tempo, Isabel sentiu um calor inesperado, um choque que não vinha do sol da tarde. Ela permitiu que seus olhos permanecessem nos dele por um momento a mais do que o socialmente aceitável. Oh, me perdoe, bom homem. Eu não o vi. Muito obrigada. Cuidado, senhorita. A floresta é bela, mas guarda seus próprios segredos e suas armadilhas. A formalidade que deveria ditar o encontro dissolveu-se na floresta como orvalho ao sol nascente. A conversa fluiu, estranhamente fácil, como um riacho que encontra seu curso livre e desimpedido. Eles falaram da beleza da natureza, dos caminhos ocultos, da vida em seus respectivos mundos tão díspares e do que os unia na curiosidade mútua, uma centelha que desafiava a razão. Isabel, por um breve e inesquecível momento, esqueceu seu título, o peso de sua coroa invisível, e Juan, sua condição de plebeu, a sombra de sua existência na periferia da sociedade. Naquele primeiro encontro, uma semente foi plantada, uma curiosidade mútua que se tornaria uma atração irresistível, um elo forjado na ousadia. Dali em diante, os encontros secretos se tornaram o refúgio de suas almas atormentadas, um oásis de autenticidade em um mundo de falsidade. Sussurros eram trocados sob o manto protetor das árvores antigas, a luz tênue da lua crescente em um chalé abandonado à beira do riacho, oculto da vista dos homens, onde apenas o som da água e o canto noturno eram suas testemunhas. Cada toque furtivo, cada palavra roubada ao silêncio da noite era uma transgressão silenciosa, um passo mais fundo em um precipício de paixão e perigo. Em uma noite de brisa fresca, enquanto as estrelas pareciam testemunhas silenciosas de seu segredo ousado, Juan aproximou-se, seus olhos fixos nos dela. A hesitação foi breve, um piscar de cílios. Seus lábios encontraram os de Isabel, um beijo roubado que selou seu destino e o juramento de um amor proibido em um mundo que não permitiria tal união. Era um segredo que pesaria mais que qualquer coroa, uma verdade que desafiava o próprio sangue real. Juan pegou a mão dela com carinho e beijou seus dedos suavemente. Com você, Juan, as correntes desaparecem. Sinto que posso respirar pela primeira vez. Mas o perigo, ele é real, não é? Meu mundo é feito de olhares e sussurros. E o seu, de sombras e desafios que ninguém compreende. O perigo é meu companheiro, Isabel. Caminho com ele desde que nasci, mas por você eu o enfrentaria de olhos abertos. O que construímos aqui, entre as sombras, é mais real que qualquer coroa, mas os segredos têm seu próprio peso. A cada dia, ele se torna mais pesado,
A cada amanhecer, Isabel retornava ao castelo de Alba, seu corpo nos opulentos vestidos de nobreza, sua mente de volta aos rituais da corte, mas seu coração agora pertencia a um plebeu, um forasteiro, e Juan ao seu vilarejo, a seu povo. Mas seus pensamentos voavam para a dama de Alba, a mulher que o via como ele realmente era, além de seus títulos ou ausência deles. O segredo de duas vidas, tão díspares e agora tão entrelaçadas, era um fio invisível, mas inquebrável, que se tensionava a cada dia que passava. O que eles não sabiam é que mesmo nas profundezas mais isoladas da floresta e nas paredes mais espessas da corte, os ouvidos indiscretos espreitavam, e o destino em sua implacável teia tinha seus próprios olhos. Uma sombra, ainda difusa e indistinta, começava a se mover na corte, atenta aos movimentos de Isabel e aos rumores que, como pólvora úmida, começavam a se espalhar por entre as serviçais mais curiosas e os mensageiros que tudo viam e nada falavam. Ainda. O amor ousou florescer em um solo proibido, unindo dois mundos que jamais deveriam se tocar. Mas na Espanha medieval, a paixão clandestina era um convite à ruína, e as intrigas do poder, mais afiadas que qualquer lâmina, não perdoavam. Enquanto o coração de Isabel e Juan se entregava ao risco, as garras de um duque ambicioso e implacável começavam a se fechar em torno de um destino imposto à dama. Que forças sombrias se erguerão para esmagar esse segredo? E quem pagará o preço mais alto pela audácia de amar? O perigo se aproxima e o jogo está apenas começando. Capítulo 2. A rede de fios de ouro e sombras. Nos luxuosos e calculistas corredores do castelo de Astúrias, onde o cheiro de incenso e ambição se misturava ao farfalhar de sedas e o tilintar de taças de vinho, Dom Martinez estava em seu elemento. A notícia da existência de Isabel de Valois, a bela espanhola de linhagem francesa, havia chegado aos seus ouvidos como uma profecia dourada. Sua beleza e, mais importante, sua linhagem e fortuna eram a chave mestra para seus planos de usurpação do trono de Castela. Martinez sabia que o casamento não era um ato de amor, mas uma transação de poder, e ele era mestre em negociar destinos. Em seu salão de audiências, iluminado por vitrais que coloriam o chão de pedra com tons régios e por candelabros que pendiam pesados do teto, ele recebeu seus conselheiros mais leais. Homens tão frios e calculistas quanto ele, vestidos em túnicas escuras e capas pesadas, seus rostos impassíveis. A voz do duque era grave, imponente. Martinez desenrolava um pergaminho antigo sobre uma mesa de madeira maciça, já marcada por outras tramas. Seus lábios exibiam um sorriso sutil e predador. A senhora Isabel de Valois, uma joia, não apenas para o olho, mas para a coroa. Meus espiões confirmam a riqueza de sua família e a pureza de seu sangue. A proposta de casamento será formalizada. Não haverá recusa. A influência que ela trará é vital para o que virá. As palavras de Martinez ecoaram pelo salão, carregadas da certeza de quem jamais ouviu um não. A negociação era uma formalidade, a aquisição, uma certeza. Naquele mesmo dia, um mensageiro a cavalo partiu do castelo de Astúrias, galopando sob um céu azul sem nuvens, atravessando vilarejos e florestas. Ele levava consigo não uma carta de amor, mas um pergaminho selado com o brasão de Martinez, adornado com fitas de seda escura e carregado de um peso que ia além de sua cera. O destino de uma alma, o destino
o Castelo de Alba. A mensagem, uma proposta de casamento tão grandiosa em riquezas e influência que os pais de Isabel, o Marquês e a Marquesa de Valois, dificilmente poderiam recusar. A teia de Martinez estava sendo lançada, invisível, mas implacável, e Isabel, ainda alheia à profundidade do perigo, estava prestes a ser enredada em seus fios de ouro e sombras. No Castelo de Alba, o pergaminho chegou como uma tempestade de areia em um dia calmo, agitada por sussurros e a curiosidade dos serviçais. Nas câmaras particulares do Marquês e da Marquesa de Valois, o ar estava denso com a tensão, misturado ao aroma de jasmim e madeira. O Marquês, um homem de semblante austero e barba grisalha, de túnica de veludo escuro e colar de ouro, leu a proposta em voz alta. A cada linha, seus olhos se arregalavam com o peso e a grandiosidade da oferta. A Marquesa, elegante e prática em seu vestido de seda bordado, ouvia com uma mistura de choque e triunfo. A riqueza e a influência oferecidas por Dom Martinez eram inimagináveis, um futuro de poder consolidado para sua linhagem, uma aliança que os elevaria ainda mais na corte. Mas havia o porém, o preço inegociável. O destino de Isabel estava selado por essa barganha. Isabel, convocada à presença de seus pais, entrou na câmara com o coração apertado, sentindo uma premonição sombria. Seus olhos castanhos, acostumados a decifrar olhares na corte, captaram a gravidade da situação antes mesmo que as palavras fossem proferidas. Seu pai, o Marquês, com um tom de voz que não admitia contestação, mas que carregava a emoção de um homem que sabia o que estava pedindo, começou a expor a oportunidade que havia se apresentado. O silêncio na câmara era quebrado apenas pelo farfalhar das vestes da Marquesa e pela respiração contida de Isabel, que sentia o peso do mundo em seus ombros. Ela sentia as correntes se apertarem, invisíveis, mas pesadas em torno de sua alma, puxando-a para um abismo. Seus olhos estavam marejados, fixando-se de um pai para o outro, buscando uma réstia de compaixão. Casamento, mas com Dom Martinez. Não me digam que aceitaram. Não há amor, não há escolha nisso. Sou sua filha, não uma moeda de troca. Marquesa de Valois aproximou-se, sua expressão de pragmatismo pétreo, seu rosto sem rugas de preocupação, apenas de determinação. Ela tocou o braço de Isabel, mas seu toque não era de consolo, e sim de uma imposição fria, um lembrete físico de seu dever. Suas palavras eram calculadas, cada uma delas uma flecha cravada na alma de Isabel, lembrando-a de seu dever e de seu lugar na complexa hierarquia de poder. Para a nobreza, o amor era um luxo, um conto de fadas perigoso. O poder, a influência e a sobrevivência da linhagem, esses sim eram a verdadeira necessidade. A Marquesa, com um movimento brusco e impaciente, agarrou o braço de Isabel, seus dedos apertando com força. O rosto da Marquesa contorcia-se pela raiva e pela humilhação de ter a vontade contrariada. A reprimenda era feroz, as palavras dolorosas, mais afiadas que qualquer adaga. Cale-se! Você não tem escolha, menina. Você nos desonra com essa tolice. Não há amor para as nobres. Ou se casa e salva nossa linhagem da ruína, ou trará desgraça e aniquilação sobre todos nós. Sua rebeldia custará caro. Isabel sentiu a força das palavras e do aperto da mão de sua mãe, a dor física em seu braço e a angústia em sua alma. O terror apertou seu peito. O casamento era inevitável, uma sentença. Mas a ideia de se render ao casamento imposto, de renunciar ao seu amor por Juan e à sua própria liberdade, era um veneno ainda mais amargo que qualquer líquido mortal. Isabel respirou fundo, lutando contra o soluço que ameaçava escapar de sua garganta. O Castelo de Alba
com suas grossas paredes de pedra, parecia encolher, tornando-se uma jaula sem saída, onde nem mesmo a luz do sol parecia penetrar mais. A angústia de Isabel era uma ferida aberta, supurando. A notícia do noivado imposto, embora ainda não pública para a grande corte, corroía sua alma a cada instante. As noites no castelo eram um tormento de insônia. Cada sombra parecia esconder a figura imponente de Martinez. Cada silêncio, o eco das palavras duras de seus pais. Ela precisava de Juan, daquele refúgio de verdade e paixão que ele oferecia em meio à falsidade. Sob o manto protetor da escuridão da noite mais profunda, Isabel, vestindo um simples manto escuro e sem brasões sobre seu vestido de dormir, deslizou pelos corredores silenciosos do castelo. Cada passo era um ato de rebeldia silenciosa, uma busca desesperada pela única alma que a compreendia e a via de verdade. Juan, em seu chalé secreto à beira do rio, com a brisa noturna entrando pela fresta da porta, aguardava, o coração inquieto. As últimas semanas haviam sido de uma felicidade quase perigosa. Cada encontro com Isabel, uma prova de que a vida podia ser mais do que a dura realidade de plebeus e nobres. O murmúrio do riacho e o farfalhar das folhas eram a sinfonia de seus segredos. Quando a figura de Isabel apareceu à porta do chalé, seus olhos castanhos transbordando lágrimas que brilhavam à luz fraca, e seu rosto pálido em desespero, Juan soube que o perigo havia chegado à sua amada. Ele a puxou para dentro. Seus braços fortes e ternos eram o único abrigo seguro em um mundo que se desmoronava sob seus pés. Isabel agarrou-se a Juan com força, buscando amparo. Eles me prometeram, a Martinez. Meu casamento está marcado. Não há saída, Juan. Eu não posso viver sem você. Minha alma vai morrer. Jamais. Não permitirei. Não há destino que nos separe, Isabel. Você é minha. E farei o que for preciso. Você não é uma moeda de troca. É meu coração. Faremos a nossa própria saída. A paixão entre eles se intensificou diante da adversidade, tornando-se mais forte, mais urgente. Cada beijo era um protesto contra o destino imposto, cada toque, um juramento de resistência silenciosa. Naquele chalé, iluminado apenas pela brasa bruxuleante da lareira, Juan e Isabel se entregaram à profundidade de seu amor, suas almas e corpos unidos na promessa de uma vida que parecia impossível. A esperança era uma chama bruxuleante, sim, mas acesa pela força de seu sentimento. O romance florescia com mais intensidade a cada obstáculo, tornando-se mais arriscado, mas também mais precioso, um segredo que os unia contra o mundo. Juan pegou a mão dela com carinho e beijou seus dedos suavemente. O retorno de Isabel ao castelo era sempre um tormento. Agora, a cada passo nos corredores de pedra fria, ela sentia o peso de olhares invisíveis, como agulhas finas em sua pele. A paranoia era uma névoa fria que a envolvia, distorcendo a realidade. As serviçais cochichavam nos cantos, suas vozes abafadas em fofocas. Os guardas pareciam observá-la mais atentamente, com olhares penetrantes que a faziam estremecer. Seria apenas sua imaginação, fruto do pânico crescente, ou Martinez já estava agindo, tecendo sua rede de vigilância em torno de sua futura noiva? Dom Martinez não era um homem de impulsos cegos. Ele era um estrategista meticuloso, sua mente uma máquina de conspirar. Já havia ativado sua vasta rede de espiões e informantes na corte, homens e mulheres leais ou facilmente comprados por ouro, que se misturavam à paisagem do castelo, agindo como sombras, atentos a qualquer deslize, a qualquer rumor sobre a noiva recém-adquirida, sobre suas saídas noturnas e seu comportamento estranho. Em seu próprio castelo, Martinez revisava relatórios detalhados, escritos em caligrafia miúda.
Seus olhos escuros percorriam as linhas de texto que descreviam os movimentos de Isabel, suas companhias, seus hábitos incomuns. A menção de suas caminhadas solitárias na floresta ou de seus momentos de introspecção longe da corte já acendia um pequeno, mas persistente alerta em sua mente calculista. Um pressentimento. Ele já havia despachado alguns de seus homens de confiança, figuras sombrias e silenciosas, vestidas como mercadores itinerantes ou caçadores, mas com olhos de abutre, para as imediações do castelo de Alba e das florestas vizinhas, com a instrução explícita de observar, rastrear e reportar. O cerco começava a se fechar, imperceptível para Isabel em sua inocência, mas mortalmente eficaz em sua execução. A sensação de estar sendo observada era real, um prenúncio do horror psicológico que estava por vir. Enquanto a pressão sobre Isabel aumentava, Dom Martinez avançava com seus planos mais sinistros para o trono, em uma câmara secreta, oculta sob seu castelo, acessível apenas por uma passagem secreta, disfarçada por uma pesada tapeçaria que se movia com um som abafado. O duque se encontrava com seus conspiradores mais próximos. Eram eles: um clérigo corrupto, de rosto pálido e olhos evasivos, um mercenário brutal, com cicatrizes de batalha e um olhar vazio, e um alquimista de reputação duvidosa, cujo laboratório improvisado exalava cheiros estranhos. A sala subterrânea era iluminada por tochas bruxuleantes que dançavam nas paredes de pedra úmida, e o ar era pesado com o cheiro de mofo, de ervas estranhas e de segredos mortais. Ali, em voz baixa e gélida, Martinez delineava seu plano para derrubar o rei Carlos II, um plano que se assemelhava a um veneno, sutil, sem vestígios e mortal. Os olhos de Martinez demonstravam uma frieza assustadora. Ele gesticulava em direção a um pequeno frasco de vidro opaco sobre a mesa, cujo líquido cintilava de forma sinistra, quase convidativa. O rei Carlos. Sua saúde está em declínio, não está? Um pouco de ajuda para acelerar seu descanso eterno seria de bom grado. Algo que pareça doença natural, sem rastros. O alquimista, um homem de rosto pálido e olhos febris que brilhavam no escuro, assentiu com um sorriso macabro, quase imperceptível em sua face. Ele entregou a Martinez um pequeno frasco de vidro, contendo um líquido inodoro e incolor, uma morte silenciosa, sem vestígios detectáveis. O plano era introduzir o veneno nas refeições ou nas bebidas do rei durante um banquete real, simulando uma doença repentina e fatal, um golpe de sorte da natureza. Martinez sabia que precisava de uma sucessão rápida e sem contestações, e a remoção do rei era o primeiro e mais crucial passo. A coroa estava cada vez mais perto de suas mãos manchadas pelo desejo. O grande salão do Castelo Real de Toledo fervilhava de vida. Um banquete em homenagem a um santo padroeiro estava em pleno curso, uma exibição de opulência e poder. Mesas longas de carvalho maciço estavam repletas de iguarias, javalis assados, aves exóticas, frutas cristalizadas e vinhos finos. O aroma de carnes assadas e vinho misturava-se ao som de alaúdes, flautas e vozes festivas. O rei Carlos II, um homem idoso com uma barba branca respeitável e um semblante digno, embora marcado pelo tempo e pela preocupação, ocupava o centro da mesa principal. Seu manto de arminho forrado, sua túnica de seda bordada com o brasão real e sua coroa simples, mas cravejada de joias preciosas, refletiam a luz das tochas e candelabros dourados. Dom Martinez, disfarçando sua ansiedade sob uma máscara de jovialidade e sorrisos falsos, sentava-se próximo ao rei, seus olhos escuros e penetrantes monitorando cada movimento de um serviçal específico que havia sido subornado para a tarefa.
O pequeno frasco de veneno estava escondido na manga do serviçal, seu coração batendo descompassadamente sob a túnica simples. O momento crucial chegou. O serviçal estendeu suas mãos com o cálice ao rei e, com um movimento sutil e quase imperceptível, despejou o líquido incolor na bebida real. Martinez observava, a respiração suspensa, o corpo tenso sob suas ricas vestes, o coração batendo com uma expectativa sombria. No exato instante em que o serviçal corrupto estendia o cálice ao rei e o monarca iniciava o movimento para pegá-lo, um de seus falcões de caça, empoleirado em uma trave alta do salão, soltou um guincho agudo e, em um voo inesperado, rasante e preciso, colidiu diretamente com a taça na mão do serviçal. Com um baque seco e um tilintar de vidro, a taça, agora contendo o veneno, voou da mão do serviçal e se estilhaçou no chão de pedra, o líquido escuro e o veneno incolor se espalhando em uma mancha escura e viscosa. O rei franziu a testa, mais intrigado do que irritado, e desviou o olhar. Rapidamente, um outro serviçal, mais atento e rápido, veio e trocou a taça de vinho do rei por uma nova e limpa. O veneno estava a um fio de cabelo de cumprir seu propósito, mas falhou de forma espetacular, como um milagre em pleno salão real. Martinez sentiu um arrepio de fúria e frustração, controlados a duras penas por sua fachada de nobreza, enquanto via o rei beber da nova taça, alheio à morte que acabara de desviar. O olhar de Martinez para o serviçal que falhou foi um punhal invisível, uma promessa silenciosa de retribuição que iria muito além do fracasso. A falha no atentado ao rei Carlos II acendeu uma fúria gélida em Dom Martinez, uma chama mais intensa que qualquer brasa de lareira. O revés, longe de desanimá-lo, o tornara ainda mais implacável. Ele precisava de uma vitória rápida, esmagadora, e a mais imediata era o casamento com Isabel, que consolidaria sua posição e selaria sua ambição ao trono. Sem demora, cartas foram despachadas para o castelo de Alba, com ordens que mais pareciam um ultimato. O casamento ocorreria em apenas 2 semanas, sem mais delongas ou objeções. A pressão era agora insuportável. Um cerco psicológico que visava quebrar a vontade de Isabel a qualquer custo, uma corrida contra o tempo para Martinez. Nas câmaras particulares de Alba, o ar era cortante como a lâmina de uma adaga. Isabel foi novamente confrontada por seus pais, mas desta vez a atmosfera era de desespero palpável. A voz do marquês era rouca, menos de súplica e mais de uma ordem final, ecoando a ameaça latente de Dom Martinez. A marquesa, com o rosto pálido e os olhos arregalados de medo, reforçava cada palavra, sua postura inflexível, escondendo o pavor que sentia pela ruína iminente. O quarto de Isabel, antes seu santuário particular, tornara-se agora uma cela de cristal onde seu destino seria selado. Ela o via, seus olhos castanhos marejados de lágrimas que mal conseguia conter, mas sua postura, ainda que curvada pela dor e pela desesperança, não se quebrava. O medo pela vida de Juan e por sua própria liberdade a impulsionava a resistir contra o impossível. 2 semanas. Ou você se casa, Isabel, ou nosso nome, nossa linhagem, tudo que somos, será varrido da face da Espanha. Martinez não perdoa. Escolha, nosso sangue ou essa sua tolice de amor. Eu não o farei. Não posso me casar com um homem que não amo, que é tão frio. Não serei a moeda de troca de vossas ambições. Prefiro a morte a me casar com Dom Martinez. Isabel sentiu a força das palavras e o desespero de sua mãe. O terror apertou seu peito. O casamento era inevitável, uma sentença. Mas a ideia de se render a esse destino imposto, de renunciar ao seu amor por Juan e sacrificar sua própria liberdade, era um veneno ainda mais amargo que qualquer líquido mortal. O castelo de Alba, com suas grossas paredes de pedra, parecia encolher,
tornando-se uma jaula sem saída, onde nem mesmo a luz do sol parecia penetrar mais. Em Fuente Clara, a brisa que descia das montanhas parecia carregar não apenas o cheiro de pinho e terra, mas também um murmúrio de inquietação, um zumbido de perigo que crescia sutilmente. Juan Castillo, sempre atento aos sinais que teciam a vida em seu vilarejo, percebeu a mudança no ar. Os comerciantes visitantes estavam mais quietos, seus olhos varrendo o vilarejo com desconfiança. Os aldeões, antes ruidosos e cheios de vida, agora sussurravam, mais receosos ao cruzar o olhar com estranhos. Rumores de impostos mais pesados, de propriedades sendo tomadas por dívidas forjadas, de homens de fora exigindo lealdade, começavam a se espalhar como uma praga silenciosa. Mas o mais perturbador eram as figuras que Juan, em suas incursões noturnas pelas estradas escuras e empoeiradas, começava a avistar. Cavaleiros desconhecidos, vestindo mantos escuros e sem brasões visíveis, patrulhando as estradas próximas à Fuente Clara com uma frequência incomum, seus passos pesados na terra úmida, seus olhares vasculhando as sombras. Juan, em sua inteligência perspicaz, conectou os pontos com a precisão de um caçador experiente. A presença daquelas sombras não era coincidência. A crescente pressão sobre os camponeses e os rumores de uma grande ambição nobre em Castela, antes distantes e abstratos, agora pareciam se aproximar perigosamente de seu mundo, ameaçando o equilíbrio que ele tanto lutava para manter. Ele sabia que algo maior estava em jogo, algo que transcendia seus pequenos furtos e o simples sustento de sua comunidade. A intuição de Juan, afiada pela sobrevivência nas sombras, gritava que a paz de sua gente estava por um fio e que as garras de um poder maior se estendiam em direção a todos eles. Ele precisava saber mais. Precisava descobrir o que Martinez realmente planejava e se isso se conectava a Isabel, à sua família e ao seu futuro. Sua furtividade, antes usada para a caridade, agora seria empregada para a verdade mais sombria e perigosa. As patrulhas de Martinez intensificaram-se. Não eram apenas cavaleiros, eram espiões disfarçados de viajantes, mercadores ou até mesmo monges, observando as rotas comerciais, os camponeses, buscando informações sobre o fantasma bom que parecia desafiar a ordem. O medo começava a se enraizar sutilmente entre os aldeões de Fuente Clara, que sentiam os olhares pesados dos estranhos, um arrepio na espinha que os deixava em silêncio. Juan, agora mais cauteloso que nunca, tornou-se um fantasma ainda mais imperceptível. Suas noites eram passadas rastreando os homens de Martinez, observando seus acampamentos temporários na floresta, ouvindo seus murmúrios em tavernas distantes, sob a névoa da fumaça da lareira e o som do tilintar de canecas. Era um jogo de gato e rato, onde a menor falha significava a captura e, possivelmente, a morte cruel e dolorosa. Em uma noite escura e chuvosa, com o vento uivando pelas árvores desfolhadas e a lama grudando em suas botas, Juan seguiu um grupo de cavaleiros de Martinez até uma cabana isolada, conhecida como o ponto de encontro de caçadores, mas que agora servia a propósitos mais sinistros. Escondido sob as folhas úmidas de um arbusto espesso, seu corpo quase invisível na escuridão mais densa, ele ouviu vozes abafadas que vinham de dentro da cabana. As palavras rei, sucessão, fraqueza e coroa de Castela se destacavam em meio ao murmúrio, misturadas com nomes de nobres influentes, promessas de terras e juramentos de lealdade forçada. A tensão aumentava a cada palavra capturada pelo vento gélido. Ele viu, através de uma fresta na parede de madeira rústica, Dom Martinez em pessoa, iluminado pela luz bruxuleante de uma única vela, examinando um mapa e um pequeno pergaminho. Martinez não estava apenas pressionando Isabel por casamento.
ele estava tramando uma rebelião em larga escala contra o rei Carlos II. E ali, no pergaminho, estava o plano detalhado de um novo atentado, um veneno mais potente a ser administrado durante a próxima missa real. Juan sentiu um frio na espinha que gelou seu sangue. Não era mais apenas sobre seu amor proibido. Era sobre o destino de Castela, a vida do rei e a escuridão que Martinez traria ao trono. Num momento de distração dos conspiradores e com a escuridão como sua aliada, Juan, com a agilidade de um felino, esticou suas mãos, dignas de um ladrão mestre, e sutilmente deslizou o pergaminho da mesa dos conspiradores, ocultando-o sob sua túnica. Era um tesouro de perigo e prova. Sua descoberta era crítica, um segredo de sangue real que poderia mudar o curso da história para sempre. O peso da verdade que Juan carregava era esmagador, mais pesado que qualquer tesouro. Ele precisava contar a Isabel antes que fosse tarde demais. Naquela mesma noite, sob a luz fantasmagórica da lua que tentava penetrar entre as nuvens, eles se encontraram em seu chalé secreto, o ar pesado com a urgência da situação. Isabel, esgotada pela pressão do casamento iminente com Martinez, ouviu as revelações de Juan com o coração gelado. Os planos de Martinez para o trono, a tentativa de envenenamento ao rei Carlos II, que seria refeita, os nomes dos conspiradores. Tudo se encaixava como peças de um quebra-cabeça macabro, revelando a monstruosidade daquele homem que ela era forçada a desposar. O romance deles, antes apenas um segredo de paixão, tornara-se um ato de traição política e um risco mortal. Juan tirou o pergaminho recém-roubado de debaixo de sua túnica e o entregou nas mãos trêmulas de Isabel. Os olhos de Juan estavam fixos nos dela, revelando a prova concreta da traição de Martinez. Um mapa para sua queda. Enquanto Juan e Isabel sussurravam seus planos mais arriscados, um dos cavaleiros de Martinez, um espião astuto que havia seguido Juan até as proximidades do chalé, estava oculto nas sombras mais densas da floresta. Ele observava a cena à distância, captando os movimentos, a proximidade, a intimidade. O espião viu o abraço, os sussurros, a cumplicidade proibida. Ele não ouviu as palavras, mas a linguagem do corpo falava mais alto. A informação crucial sobre o romance clandestino entre a nobre dama e o plebeu seria a arma mais afiada nas mãos de Martinez. O espião recuou silenciosamente, uma nova peça no jogo fatal de poder e traição. Ele não me quer por amor, Juan, mas para se sentar no trono de Castela, um assassino, um traidor. E eu serei a rainha em sua corte de sangue. Não, eu não o farei, não permitirei. Precisamos de um plano, Juan. Agora, que ele não espere. Eu sei, Isabel. Ele não terá a coroa, nem você. Este pergaminho é nossa chance. Há uma forma de expô-lo, mas será a mais arriscada de todas. O perigo é iminente. Para todos nós, o jogo final está prestes a começar. As horas passaram no chalé secreto enquanto a luz da lua diminuía, dando lugar ao cinzento do amanhecer. Juan e Isabel, lado a lado, debateram em sussurros, arriscaram ideias ousadas, traçaram um plano desesperado. A teia de Martinez era vasta e mortal, mas eles tinham uma arma que o duque subestimava, a verdade contida no pergaminho. E a verdade, nas mãos de um plebeu astuto e de uma nobre corajosa, poderia ser a mais poderosa das espadas. O cerco estava fechado, a armadilha armada, e no dia seguinte, a informação do amor proibido deles chegaria aos ouvidos de Dom Martinez, acendendo sua fúria e selando o destino de Juan. Mas quem seria o caçador e quem a presa neste jogo sangrento de poder e paixão na Espanha medieval? O destino de Castela e o amor proibido de Isabel e Juan pendiam por um fio. O confronto era inevitável.
A rede de Dom Martinez se apertou, revelando uma conspiração que ameaça abalar o trono de Castela. Com um casamento forçado iminente e a vida do rei em risco, Juan e Isabel se veem encurralados, seus segredos e seu amor ameaçados pela ambição mais sombria. Que plano desesperado eles traçarão para desmascarar o traidor e salvar a coroa e suas próprias vidas? E qual será o palco para o confronto final entre o amor proibido e a sede de poder? O destino da Espanha medieval está em jogo. Capítulo final: o duelo do destino e a coroação da verdade. A fria luz do amanhecer mal rompia sobre as colinas da Castela, e o ar gélido já carregava o prenúncio da tempestade. No castelo de Astúrias, a informação sobre o amor proibido de Isabel e Juan, sussurrada pelo espião de Martinez, havia chegado aos ouvidos do duque como um veneno rápido e mortal, acendendo uma fúria além de qualquer medida. Dom Martinez via o romance não apenas como uma afronta pessoal inaceitável, mas como uma ameaça direta à pureza da linhagem que ele pretendia usar para o trono, uma mancha em seu futuro poder. Antes mesmo que o sol subisse por completo, pintando o céu de tons avermelhados, a tropa de Martinez, homens vestidos com armaduras escuras e semblantes impiedosos, marchou em formação de batalha sobre o pacato vilarejo de Fuente Clara, seus cavalos levantando nuvens de poeira e espalhando um terror ancestral. Os gritos dos aldeões ecoaram pelas ruelas estreitas, um coro de pânico e desespero. Juan, que estava no vilarejo, preparando-se para mais um dia de ajuda ao seu povo, sentiu a terra tremer sob seus pés e o som de cascos se aproximando. Seus olhos âmbar se arregalaram, procurando a origem do perigo. A comunidade que ele tanto protegia estava sendo invadida de forma brutal. Dom Martinez, à frente de seus cavaleiros, seu rosto frio exibindo um sorriso gélido de vitória, apontou diretamente para Juan, seus olhos escuros fixos no plebeu. Era uma caçada cruel, não uma prisão. Juan, com sua agilidade felina e seus anos de experiência em fugas, tentou escapar, saltando telhados de palha, desviando de golpes de lança, correndo entre as cabanas. Mas eram muitos, dezenas de soldados. Encurralado em um beco sem saída, um golpe brutal de um cabo de espada na cabeça o derrubou, jogando-o na lama. Seus olhos se fecharam em meio à dor e escuridão. Ao despertar, Juan estava em uma masmorra escura, úmida e fria, sob o castelo de Martinez, com o cheiro de pedra mofada e o desespero de outros prisioneiros preenchendo o ar. Seus pulsos e tornozelos estavam amarrados por cordas grossas, presas a um pilar, permitindo-lhe um movimento limitado. A vingança de Martinez havia começado, e o destino de Juan, e talvez de Castela, parecia selado. A fúria de Dom Martinez não se contentava apenas com a prisão de Juan. Ele queria que o vilarejo que o idolatrava sentisse o peso de sua insolência, que cada alma de Fuente Clara compreendesse o custo de desafiar um duque. Sob o olhar aterrorizado dos aldeões, que assistiam impotentes, as casas mais humildes de Fuente Clara foram tomadas, os poucos pertences das famílias saqueados sem piedade, os campos de trigo, a fonte de seu sustento, devastados por cavalos e botas militares. Homens e mulheres foram forçados a trabalhos humilhantes sob o chicote dos capatazes, suas poucas economias confiscadas em nome de impostos forjados e dívidas inexistentes. Crianças choravam de fome e medo, idosos lamentavam a desgraça de seus últimos dias. A prosperidade que Juan havia garantido com seus furtos se desintegrava em poeira e desespero, um ciclo vicioso de opressão. Soldados de Martinez patrulhavam as ruas, seus semblantes cruéis, suas armaduras escuras reluzindo sob a luz do sol, seus movimentos impiedosos e ameaçadores. A injustiça era palpável, um horror que se espalhava pelo ar como uma doença, envenenando a esperança.
A cena era de desolação total, um testemunho brutal do poder arbitrário da nobreza. Martinez não buscava justiça, ele buscava punição exemplar, uma mensagem sangrenta para qualquer um que ousasse desafiar a ordem imposta, uma advertência para o reino. O Marquês e a Marquesa de Valois, informados da brutalidade e da rapidez da resposta de Martinez à audácia de Juan, sentiram um calafrio na espinha. Eles sabiam que a fúria do duque era implacável e que a teimosia de Isabel em recusá-lo poderia levar sua própria linhagem a um destino semelhante, a ruína total que a marquesa tanto temia. No grande salão do Castelo Real de Toledo, o palco estava montado para a humilhação pública e a execução de Juan Castilho. Não era apenas um julgamento, era um espetáculo de poder, uma exibição da autoridade feudal sobre a plebe. O rei Carlos II, em seu trono elevado, com seu manto de arminho e coroa cravejada de joias, presidia a corte, seu semblante sério, mas ainda alheio à verdadeira trama de poder que se desenrolava sob seu nariz. Cavaleiros da Guarda Real, em armaduras brilhantes e polidas, ladeavam o salão, imponentes em sua disciplina. Nobres e damas da corte, em seus trajes de seda e veludo, preenchiam as galerias e as mesas laterais, seus olhos curiosos e ávidos por drama fixos no centro do grande salão, onde a tragédia estava prestes a se desenrolar. Juan Castilho foi trazido, arrastado por 2 guardas, seus pulsos e tornozelos ainda presos por cordas visíveis, seu corpo sujo e ferido pela captura, mas seu olhar ainda desafiador, irredutível. Ele foi jogado de joelhos na frente do rei, em um gesto de total submissão forçada. Dom Martínez, em seu esplendor aristocrático, com o sorriso frio da vitória que beirava a arrogância, estava ao lado do monarca, atuando como acusador e mestre de cerimônias. Martínez não perdeu tempo em enumerar os crimes de Juan: roubo, incitação ao caos e, o mais grave, ousadia em seduzir uma dama nobre prometida, uma afronta direta à sua honra. O duque pedia a pena máxima, a forca, para servir de exemplo. Este plebeu, Vossa Majestade, não é apenas um ladrão. Ele é uma praga, uma afronta à ordem divina. Ele ousou desonrar uma das mais nobres famílias de Castela e desafiar a própria vontade de Vossa Majestade. Sua audácia clama por um castigo exemplar. Que seja enforcado como o cão imundo que é. O salão murmurou em aprovação, o eco das vozes concordando com a crueldade. O rei Carlos II, influenciado pelas palavras convincentes de seu sobrinho e pela aparente gravidade dos crimes, assentiu, seu rosto revelando a dura, mas para ele, justa sentença. Juan Castilho, o herói do povo, seria executado ao amanhecer. Martínez então voltou-se para a corte, seus olhos varrendo o salão com um brilho de triunfo. Seus lábios se curvaram em um sorriso vitorioso, não mais discreto, mas de ostentação pura, a glória da sua posse. E agora permita-me, Vossa Majestade, apresentar à corte a noiva que unirá ainda mais nossos domínios e garantirá a prosperidade de Castela, minha futura esposa, a senhora Isabel de Valois. O anúncio de Martinez reverberou pelo salão, prendendo a atenção de todos. Os olhos dos nobres e damas se voltaram para a entrada principal. Isabel foi conduzida ao centro do salão por seus pais, o Marquês e a Marquesa, que, pálidos e resignados, caminhavam ao seu lado, seus passos pesados de medo e vergonha. Ela usava um vestido de casamento suntuoso, de seda branca pura e bordados dourados, o véu cobrindo seu rosto, mas sua postura era de uma estátua, rígida e cheia de dor contida. Juan, ao ver Isabel em seu traje nupcial, seu corpo tenso e o coração dilacerado, sentiu uma pontada de dor avassaladora, o desespero de sua situação ecoando em sua alma. Dom Martinez sorriu largamente ao vê-la, um sorriso de posse e vitória, e estendeu a mão para ela, seu olhar vitorioso fixo no dela, como um predador que alcança sua presa.
Isabel, com o coração partido em 1000 pedaços, mas com um plano desesperado e audacioso em mente, levantou o véu que cobria seu rosto. Seus olhos castanhos, antes marejados e cheios de tristeza, agora ardiam com uma resolução fria, um brilho de desafio e sacrifício. Ela deu um passo hesitante em direção a Martinez, suas mãos trêmulas pela emoção. O rei Carlos II, no trono, observava a cena com satisfação, contente com a união que, em sua ingenuidade, acreditava que consolidaria o poder de seu sobrinho e a estabilidade do reino. Martinez ajoelhou-se perante o rei e Isabel, ao seu lado, fazendo uma reverência formal. O rei, iludido por essa demonstração de poder e lealdade forçada, ergueu o cetro adornado. Que esta união seja abençoada pelos céus e traga prosperidade e força à Castela. Minha bênção a vós, Dom Martinez, e a senhora Isabel. As palavras do rei ecoaram pelo salão, selando o destino, aparentemente. A bênção foi dada. Martinez, com um sorriso de triunfo, virou-se para Isabel, preparando-se para selar a união com um beijo de posse. Mas o destino, ou o desespero, tinha outros planos, mais audaciosos e perigosos. No exato momento em que Martinez se aproximava, Isabel, com uma força e uma resolução que ninguém esperava dela, virou-se bruscamente. Seus olhos fixos nos de Juan, que a observava, preso por cordas visíveis, mas com uma resignação dolorosa, aceitando seu fim iminente. O olhar de Juan encontrou o dela, e uma centelha de compreensão e esperança passou entre eles, um último fio de luz na escuridão. Diante da corte inteira, dos nobres chocados, do rei perplexo e de um Martinez agora atônito, Isabel correu até Juan. Guardas tentaram detê-la, seus gritos abafados pela surpresa. A urgência e a ousadia de seus movimentos os pegaram desprevenidos. Ela chegou até Juan e, com um ato de amor e desafio sem precedentes, beijou-o publicamente e apaixonadamente, seus lábios encontrando os dele, ainda sujos de poeira e sangue da captura. O salão irrompeu em murmúrios chocados, em exclamações de escândalo e ultraje. Dom Martínez, sentindo-se duplamente traído, primeiro pela paixão proibida que agora se revelava, depois pela afronta pública à sua honra e poder, soltou um rosnado de fúria animalesca, seus olhos incandescentes de ódio. No meio do beijo, as mãos ágeis de Isabel, com uma destreza surpreendente adquirida em seus próprios segredos, puxaram uma pequena faca de seu corpete nupcial. Não era uma adaga ornamentada de nobre. Era uma faca simples, de punho de madeira, que Juan lhe havia presenteado há semanas, um segredo entre eles, um talismã. Com um movimento rápido e preciso que só Juan notou, quase imperceptível para a plateia estupefata, ela cortou as cordas que prendiam os pulsos dele, que estavam fracamente amarrados à sua frente. Juan sentiu a liberdade repentina em seus pulsos, a adrenalina correndo como fogo em suas veias. Ele a afastou, num movimento protetor, e a empurrou ligeiramente para trás. Martinez gritou, sua voz estrondosa, ecoando sua fúria e traição. Traidora, bruxa, eu te matarei. E você, plebeu imundo, morrerá aqui e agora. O salão estava em caos. O grito de Martinez ecoou, exigindo a morte imediata de Juan. Guardas reais, finalmente recuperando-se do choque, avançaram com espadas em punho. Mas Juan não recuou. Ele sabia que aquele era o momento decisivo, o confronto que decidiria tudo. Seus olhos se cravaram nos de Martinez, um desafio silencioso, mas poderoso, ardendo com a injustiça. O rei, chocado e perplexo no trono, não conseguia reagir, observando a cena desenrolar-se diante de seus olhos com uma mistura de incredulidade e horror. Juan, com uma agilidade renovada pela urgência e pela fúria, arrancou uma espada de um guarda que se aproximava, sem hesitação. Não sou um cão, Martinez. Sou Juan Castilho, e lutarei por Castela pela honra de Isabel e pela justiça que você profanou.
Duelo, agora, diante do rei e de toda a corte. Martinez, com sua fúria cega, aceitou o desafio, arrancando uma espada ornamentada de seu próprio cinto. A honra, manchada publicamente por um plebeu e uma nobre, só poderia ser lavada em sangue, e ele faria isso pessoalmente. A luta começou. Um balé mortal de aço e músculos, digno dos maiores épicos medievais. Martinez, poderoso, treinado na arte da guerra e da esgrima nobre, atacava com a força brutal de um touro raivoso, seus golpes pesados e precisos. Juan, mais leve, ágil e perspicaz, desviava com movimentos fluidos, sua inteligência transformando-se em arma, procurando a abertura, a falha do oponente. O tilintar estridente das espadas ecoava pelo salão. O som da vida e da morte em um combate de titãs, a plateia em choque, dividida entre o medo paralisante e a fascinação mórbida. Isabel observava, o coração batendo descompassadamente, suas mãos unidas em prece silenciosa, a pequena faca de Juan ainda oculta em seu corpete. A luta era intensa, cada golpe um risco, cada defesa, uma promessa de sobrevivência. Martinez golpeava com fúria cega, buscando a morte rápida e humilhante de Juan. Juan defendia-se com maestria e precisão, esperando o momento certo, a falha na arrogância de seu adversário. Ele se aproveitou de um deslize de Martinez, um movimento de raiva descontrolada que expôs sua guarda. Com um golpe rápido e preciso, Juan desarmou o duque, enviando a espada de Martinez a girar pelo chão de pedra, caindo com um estrondo metálico. Juan, então, em vez de matar, utilizou sua própria espada para subjugar Martinez, pressionando a lâmina fria contra a garganta do duque, imobilizando-o ali, de joelhos, diante do rei e de toda a corte, em um ato de controle e poder surpreendentes. A vitória era sua. O salão estava em silêncio absoluto, tão profundo que se podia ouvir a própria respiração da plateia. O silêncio no salão era sepulcral, quebrado apenas pela respiração ofegante de Juan e o grunhido abafado de Martinez, imobilizado pela lâmina em sua garganta. O rei Carlos II finalmente parecia despertar de um pesadelo. Seus olhos percorriam a cena, pasmos. Juan, um plebeu, com a espada na garganta de seu próprio sobrinho, Martinez, o duque poderoso, agora subjugado e humilhado. O pergaminho que Juan havia roubado e que agora Isabel segurava era a chave para desvendar toda a trama. Vossa Majestade, não é apenas o amor de uma dama que Dom Martinez profana. Ele é um traidor. Ele tramou contra a vossa vida, contra a coroa de Castela. Há provas. Um burburinho incrédulo se espalhou pela corte, vozes abafadas em choque. Dom Martinez, pálido de fúria e medo, tentou negar com um rosnado, mas o olhar de Juan era de aço, inabalável. Isabel, com o pergaminho em suas mãos trêmulas, mas com a voz cheia de convicção, deu um passo à frente, seus olhos fixos no rei, pronta para desvendar a verdade mais sombria. Vossa Majestade, Juan fala a verdade. Aqui está a prova. O plano de Dom Martinez para envenenar-vos na missa real. E a lista de seus conspiradores, seus cúmplices. O rei Carlos II, com o semblante agora carregado de uma profunda perplexidade, ordenou que o pergaminho fosse trazido. Ele o leu, seus olhos percorrendo cada linha da caligrafia, seu rosto se contorcendo de choque e fúria à medida que a terrível verdade se revelava. A negação inicial de Martinez foi engolida pela fúria crescente do monarca. O rei, com um grito gutural que ecoou por todo o salão, finalmente expôs o traidor. Traidor, infame, meu próprio sangue. Conspiraste contra a minha vida, contra a minha coroa. Confessa, Martinez, ou jurarei que tua alma jamais terá paz. Martinez, encurralado, com a lâmina de Juan ainda em sua garganta e o olhar de fúria implacável do rei sobre si, não teve para onde correr. A máscara de nobreza se desfez completamente, revelando o monstro por trás dela. Com um rosnado gutural de derrota e ódio, ele confessou, suas palavras cheias de veneno:
e desespero. O salão explodiu em choque e indignação, os murmúrios se transformando em clamores de condenação. Sim, eu planejei. Eu queria o trono. Vocês, todos vocês, pagarão por isso. O salão irrompeu em murmúrios e clamores por justiça. O rei Carlos II, com a fúria ainda ardendo em seus olhos, ergueu o cetro. Seus guardas reais, outrora indecisos e confusos, agora avançaram com determinação sobre Martinez, que se debatia. A ordem veio, clara e irrevogável. Prendam-no. Levai-o às masmorras mais profundas, por alta traição, por conspirar contra a coroa e contra minha vida, que apodreça. Martinez foi arrastado para fora do salão, seus gritos de ódio e promessas de vingança perdendo-se no eco das paredes. O rei, então, com o semblante ainda sério, mas com um brilho de gratidão e reconhecimento nos olhos, voltou-se para Juan Castilho, o plebeu que, contra todas as expectativas, salvara sua vida e sua coroa. Ele observou Juan de pé, digno, ao lado de Isabel, um herói inesperado. Juan Castilho, de um ato de rebeldia nascestes um herói. Salvastes a vida de vosso rei e a coroa de Castela. Vossa lealdade, vossa bravura e vossa astúcia são dignas da mais alta honra. Por este ato e pela glória de Castela, eu vos nomeio nobre de Castela, duque de Fuente Clara, e concedo-vos a mão da senhora Isabel de Valois em casamento. Que vossa união seja um símbolo da nova era de Castela. O salão explodiu em aplausos e vivas ensurdecedores. Juan Castilho, agora duque de Fuente Clara, ajoelhou-se perante o rei, sua alma transbordando de emoção e gratidão. Isabel, com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto, ajoelhou-se ao seu lado, seu coração leve e livre pela primeira vez. O amor que desafiou as barreiras do sangue e da sociedade, que sobreviveu à fúria de um traidor e à teia da conspiração, finalmente era abençoado pela mais alta autoridade do reino. Dias depois, em uma cerimônia suntuosa e grandiosa, no mesmo grande salão do Castelo Real de Toledo, o qual fora palco de tanto drama e reviravoltas, Juan Castilho, em trajes de nobreza recém-concedida, em veludos e sedas, mas com o mesmo olhar perspicaz e a alma de plebeu, casou-se com sua amada Isabel de Valois. O sol da manhã entrava pelas amplas janelas do salão, banhando a cena com uma luz dourada e promissora. Isabel, em um novo e deslumbrante vestido de casamento, resplandecia com a felicidade e a liberdade que nunca imaginou ter. Juan, em seus olhos, trazia a promessa de um futuro de amor, justiça e paz para Castela. A corte, que antes os via com curiosidade ou desprezo, agora os aclamava com vivas e sorrisos sinceros. O rei Carlos II presente sorria, vendo neles a esperança de um reino renovado, onde a lealdade e o mérito poderiam superar a linhagem. O castelo de Alba e Fuente Clara, outrora símbolos de suas vidas separadas por um abismo social, agora se uniam sob o brasão de uma nova nobreza. A história de segredos de sangue real se encerrava com a coroação não de um rei, mas da verdade, do amor e da justiça que ousou desafiar o poder. O jogo sangrento de Dom Martinez havia chegado ao seu fim, desmascarado pela coragem e astúcia do amor proibido. Juan Castilho e Isabel de Valois, unidos pelo destino, não apenas salvaram suas vidas e seu amor, mas também a própria coroa de Castela. Uma história de traição e heroísmo, onde a justiça se ergueu das sombras e o amor transcendeu o sangue real. Mas mesmo após a vitória, as cicatrizes do passado e os segredos da corte persistem. O que o futuro reserva para a nova nobreza e para as tramas que ainda se escondem nas profundezas do poder? Se cada segundo desta saga medieval de suspense, mistério e romance te prendeu do início ao fim, não deixe de inscrever-se agora no Trama Novelas. Ative o sininho para ser o primeiro a testemunhar as próximas novelas completas que preparamos para você.
onde a escuridão sempre encontra seu caminho e as histórias são infinitas. Deixe seu like. Se esta história de Segredos de Sangue Real te marcou, e compartilhe com quem também ama um bom thriller psicológico e um drama de época inesquecível. Você está pronto para o próximo mergulho nas sombras? Até a próxima novela. Tramanovelas.